Se você não estava em uma caverna nos últimos meses, provavelmente ouviu sobre o Banco Master, sobre um escândalo e uma fraude financeira. E para você não ficar boiando enquanto o caos se instaura no seu país, hoje eu venho aqui para te explicar mais sobre esse caso, para te dar uma visão geral de tudo e te deixar claro qual é a história do Master, quem é o tal do Daniel Vorcaro e por que esse pode ser o maior escândalo da história desse pedacinho de terra abençoado por Deus e descoberto por Cabral. Então se prepara, pega o caderninho e vem comigo entender tudo. E para isso, vamos começar pelo começo. O ano é 1974. Nixon renuncia à presidência dos Estados Unidos da América, a Alemanha é campeã do mundo e, em São Paulo, a instituição financeira máxima corretora de valores é fundada na maior cidade da América Latina. 16 anos se passaram e a corretora se tornou um banco em 1990, tentando ampliar os seus serviços. O século vira, um marasmo se segue até que chega a década de 2010, que não é nada boa para o banco. O Máxima era um banco pequeno, que pouco arriscava para não errar, e viveu nessa mediocridade por muitos anos, vivendo focado em serviços bancários tradicionais, crédito comercial, tesouraria, operações financeiras clássicas e serviços de intermediação. Ao assumir essa posição apática no mercado, o Máxima era extremamente vulnerável a crises, e se você viveu a década de 10, sabe muito bem o que aconteceu, a pior crise da história recente do Wall Street. Com isso e com a crescente mudança no sistema financeiro, que começaria no final da década a dar entrada na era das fintechs coloridas distribuindo cartão roxo para negativado, o Máxima se viu perdido, sem rumo e sem propósito claro. Este cenário de instituição irrelevante e zumbi é o alvo perfeito para um tipo de pessoa que o Brasilzão de meu Deus tem de monte, um bom oportunista. E um homem, em específico, viu essa inércia do Máxima como uma ótima oportunidade. Daniel Bueno Vorcaro não pode ser tratado como um banqueiro clássico. Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, Vorcaro não vem de uma família com histórico de grandes banqueiros ou de grandes dinastias. É filho de um corretor de imóveis, e ele e sua família têm um forte vínculo com a Igreja Batista da Lagoinha, onde sua irmã, Natália Vorcaro, é pastora numa das filiais da igreja em BH. O próprio Daniel já participou ativamente das ações da igreja como apresentador de um programa musical gospel. E ele e toda a família Vorcaro parece ter uma amizade, bem como nós podemos dizer, próxima de André Valadão, que é o fundador da igreja. Você pode se perguntar no que isso importa para o caso Master. E eu só te peço para que guarde essas informações de vínculos religiosos, pois elas serão importantes para o final do vídeo. Daniel formou-se em economia e concluiu em 2007 um MBA pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. O primeiro empreendimento de Vorcaro ocorreu aos 19 anos, quando passou a administrar o curso PQS Empreendimentos Educacionais em Nova Lima e uma editora de livros didáticos. Mas antes que você possa se impressionar com tamanha perícia do nosso herói, saiba que ambos foram adquiridos por seu pai. Posteriormente, o negócio foi vendido, após relatos de divergências na gestão. A partir de 2004, o seu foco foi apontado para o setor imobiliário, onde atuou por meio de empresas da família, como a Multipar e a Mercato. Os anos se passam, Vorcaro segue com seus empreendimentos, a década de 10 chega, e é aqui que as nossas linhas do tempo se encontram. O ano de 2018 é um ano de inflexão para esses dois elementos em nossa história. Daniel assume o controle do Banco Máxima e um processo de reformulação começa a ser feito, tanto na estrutura e na lógica, como também na identidade do banco. O Máxima passa a se chamar Master e Vorcaro chega como uma reestruturação societária e injeção de capital. As mudanças de abordagem foram drásticas. O que antes era um banco de médio porte e que passava despercebido, agora era uma instituição financeira deveras arrojada e com atuação agressiva no mercado. Os anos que se sucederam foram marcados pela captação de dinheiro de investidores pessoa física. É óbvio, se o Master queria dinheiro fácil, não há lugar melhor para isso do que no curral eleitoral de Lulas e Bolsonaros. E para chamar a atenção do bostileiro médio, foi só oferecendo CDBs com taxas de juros muito acima da média do mercado. Isso forçava o banco a investir o capital que entrava em soluções de maior risco, como em empresas em dificuldade, para poder justificar tamanho retorno. O Master também expandiu sua carteira de crédito para segmentos como empréstimo consignado e crédito pessoal, além de atuar em gestão de recursos, seguros e fusões e aquisições.
Essas mudanças permitiram com que o banco tivesse um rápido crescimento. Evidência disso é que a receita saltou de cerca de 190 milhões de reais em 2018 para quase 1 bilhão de reais em 2019. A mudança foi tão absurda que o banco chegou no ano de 2024 administrando dezenas de bilhões de reais em ativos. Só no primeiro semestre de 2024 registrou lucro líquido superior a 500 milhões de reais, com um patrimônio líquido em torno de 4,2 bilhões de reais. Atendendo em maior parte pessoas físicas atraídas pelos altos rendimentos dos CDBs, até empresas que buscavam operações estruturadas de crédito especializado. Como sempre, o financiador de toda a boa merda que surge no Brasil é você. Mas a trip financeira de Daniel Vorcaro e do Master acabou no dia 18 de novembro de 2025, quando o Bacen decidiu por intervir e liquidar os ativos do banco, fazendo com que se abrisse um portal para diversas inconformidades e podres do modelo de negócios do banco, e que revelou, possivelmente, a maior fraude da história do Brasil. Mesmo que a maior parte desse país seja uma piada, algumas áreas dele ainda podem ser levadas a sério, e em certa medida, o Banco Central é uma dessas. Para entendermos a base do porquê o Bacen decidiu por liquidar os ativos do banco é bem simples. Lembra que o Master passou a trabalhar com rendimentos de CDBs muito acima do praticado pelo mercado? Então, 180% do CDI era o que o Master prometia em alguns casos. Isso é muito acima da faixa padrão utilizada por bancos grandes e seguros, e até mesmo comparado a fintechs que estão buscando atrair clientes. Para termos uma leve noção do quão discrepante é esse rendimento, vamos comparar com alguns exemplos do mercado. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander tendem a trabalhar na faixa segura de 90% a 100% do CDI. Fintechs no geral, como Nubank, Banco Inter, C6 e etc., têm investimentos que variam entre 100% a no máximo 120% do CDI. O padrão do Master já era muito acima disso, girava entre 130% a 150% do CDI, que para investidores safos significava um desespero do banco. E isso fica um pouco mais interessante quando olhamos para o mercado secundário. Aqui é onde a coisa ficava absurda. O mercado secundário é quando alguém que comprou o CDB quer vender antes do vencimento porque está com medo ou precisa do dinheiro. Como ninguém quer comprar, o preço cai e a taxa explode. Há registros de CDBs do Master sendo negociados a 150%, 160% e até picos de 185% do CDI. Com rendimentos tão acima da média, o banco, para poder sustentar esses altos retornos, passou a investir em ativos de alto risco e baixa liquidez, como precatórios e carteiras de crédito consignado com indícios de irregularidades. Um relatório técnico do INSS apontou falhas graves em mais de 250 mil contratos de crédito consignado concedidos a aposentados e pensionistas, muitos deles sem comprovação de assinatura ou consentimento dos beneficiários. Com essa estratégia um tanto quanto peculiar, é óbvio que o banco passou a enfrentar dificuldades de caixa e, segundo o Banco Central, cometeu graves violações às normas do sistema financeiro nacional. Diante da situação, o BC decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, encerrando suas atividades e afastando a diretoria. Mas você deve se perguntar, o que são graves violações às normas do sistema financeiro nacional? Bom, o Banco Master é acusado de criar carteiras de crédito falsas para inflar o seu balanço. O banco basicamente registrava em sua contabilidade que tinha bilhões de reais para receber de empréstimos, mas na realidade esses empréstimos ou não existiam ou eram podres, sem chance de pagamento. Isso fazia o banco parecer saudável e solvente no papel, enganando o regulador e os incríveis e capacitados investidores brasileiros. Outro aspecto levado em conta pelo Bacen foi aquilo que conversamos antes, as taxas de 130%, 150% e 180% do CDI. Essa abordagem foi classificada como gestão temerária. O banco sabia que não tinha como pagar esses retornos com operações normais de mercado. Por isso, eles continuavam emitindo CDBs com taxas absurdas, apenas para que mais idiotas entrassem na roda, só para pagar os investidores antigos que estavam vencendo, caracterizando um esquema insustentável, muito similar a uma pirâmide financeira onde se precisa de dinheiro novo para pagar o velho. Uma outra questão chamou a atenção do Bacen e abriu de vez a caixa de Pandora. Em 2025, o Master estava em processo de venda para o BRB.
O Banco de Brasília é uma instituição financeira controlada pelo governo do Distrito Federal. Isso dá requintes públicos à nossa história e nos leva a um novo nível. Sempre que uma instituição financeira vai adquirir a outra, o Bacen aprofunda a fiscalização. O Master já era entendido como uma instituição deficitária e já não era visto pelo Bacen com bons olhos, mas a tentativa de aquisição pelo BRB, um banco estatal, mudou completamente o jogo. O BRB pretendia comprar 58% do capital do Master, e se essa operação ocorresse com sucesso, todas as irregularidades do Master iriam se perder no caixa muito maior do BRB, e assim, tudo estaria devidamente mascarado. Mas calma, pessoal. Calma, vai piorar. A relação BRB e Master era ainda mais suspeita do que vocês imaginam. A Polícia Federal, quase que em paralelo ao Bacen, deflagrou a Operação Compliance Zero para investigar criminalmente as ações do Master. Uma das frentes das investigações da PF envolve a busca por entender se a aquisição de carteiras de crédito do Master por parte do BRB foram feitas com a intenção de salvar as operações deficitárias da fraude. É isso mesmo que você ouviu. Lembra das carteiras de crédito podres que serviam apenas para inflar o balanço do Master? Então, as suspeitas fortes da PF de que o BRB, antes dessa operação de compra do capital do banco, comprou essas carteiras, fazendo com que o valor fictício e podre destes contratos virasse dinheiro real no caixa do Master. Além disso, todos os outros pontos apontados pelo Bacen são investigados pela PF. E na noite do dia anterior à liquidação do Banco Master, Daniel Vorcaro foi preso preventivamente, aparentemente tentando fugir para Malta. Eu não julgo, Bela Ilha, queria, mas os objetivos dele talvez fossem diferentes. Vorcaro já sentia que a coisa não cheirava bem, não porque soubesse da operação do dia 17 que o prenderia, mas porque queria estar longe depois que a notícia da venda do Master fosse tornada pública. Mas não confunda, essa venda não é para o BRB que comentamos há pouco. Após o Bacen melar a venda para o BRB, o Master desesperadamente entrou em processo de compra por parte da Victor Holding Financeira, mas esta venda também foi interrompida, dessa vez por causa da liquidação do banco e a prisão do Vorcaro. Nós podíamos parar por aqui. Uma fraude financeira de um banco privado, uma ação burra de uma instituição pública tentando comprar um banco sem um crivo devido. Uma página ou duas do jornal focando em explicar o escândalo, prisões e resolução do caso. Mas você insiste em duvidar da República Federativa do Brasil quando o assunto é corrupção, né? De novembro até o momento em que este roteiro está sendo escrito, muita coisa aconteceu. Então, como diria o nosso parceiro Jack, vamos por partes. Paulo Henrique Costa era presidente do Banco de Brasília e foi uma peça-chave na engrenagem da tentativa de compra do Master. Após a deflagração da operação da PF, ele foi afastado do cargo por motivos óbvios e viajou para os Estados Unidos. Em mensagens privadas relatadas por seus auxiliares, Costa teria afirmado que cumpria ordens do governador Ibanez Rocha do DF e que todas as operações eram aprovadas pelo colegiado do banco. Essas declarações colocaram o governador Ibanez no centro das questões envolvendo o Master, e nos mostram que o escândalo não envolve apenas um banco e uma fraude financeira, mas uma articulação de influências e que tudo pode ter um plano de fundo muito maior. Mas é no STF que reside a ligação mais sombria e estranha do escândalo todo, pois quando foi feita a análise do material apreendido no celular do Daniel Vorcaro, a Polícia Federal encontrou a cópia de um contrato de prestações de serviços advocatícios firmado entre o Banco Master e o escritório Barsi de Moraes Advogados. Liderado sabe por quem? Por Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Mas aí você pode relatar que, bom, é uma coincidência indigesta que nada tem a ver com algum tipo de ilicitude que o banco estivesse envolvido. A questão é que não é apenas o fato que assusta, são os meandros dele. Os termos do contrato entre Viviane e o banco são no mínimo extremamente vantajosos à família Moraes. Vejamos, o valor total é 129 milhões de reais. E a forma de pagamento são parcelas mensais fixas de 3,6 milhões durante 36 meses. Isto é visto por analistas como, no mínimo, muito estranho, porque o banco lutava pela sobrevivência e dependia de decisões regulatórias e judiciais cruciais. E a contratação da esposa de um ministro do STF por valores astronômicos sugere, segundo críticos e parlamentares da oposição, uma tentativa de compra de influência ou proteção institucional.
Mas as ligações estranhas entre o setor público e o Banco Master não param por aí. Na verdade, elas ficam até mais estranhas quando tentamos olhar mais de perto a ligação com a família Moraes. Segundo 6 fontes diferentes que confirmaram à imprensa, Moraes teria feito pelo menos 3 ligações e tido um encontro presencial com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, entre julho e setembro de 2025, data que coincide exatamente com o período em que o BC analisava a venda do Master para o BRB. Nos diálogos, Moraes teria elogiado Daniel Vorcaro e pressionado pela aprovação do negócio, alegando que o Banco Mineiro sofria perseguição dos grandes conglomerados. Quando confrontado por Galípolo com os dados técnicos das possíveis fraudes, Moraes teria insistido na solução política. Tais atos, se comprovados, é claro, podem configurar crime de advocacia administrativa e crime de responsabilidade passível de impeachment do ministro. Mas é claro que os encontros entre as duas figuras não tinham absolutamente nada a ver com o caso Master. Na verdade, os dois faziam essas reuniões e conversas com o objetivo de elucidar como ficaria a vida financeira do ministro Alexandre após as sanções da Lei Magnitsky, aplicada pelo governo dos Estados Unidos em 30 de julho de 25. Pelo menos é isso que o Banco Central e o ministro Alexandre alegam. Mas não podemos deixar de notar a incrível coincidência aqui. As datas, o contrato de Viviane, a tentativa de compra do Master por parte do BRB que o Bacen precisava aprovar. Mundo de coincidências esse nosso. Você provavelmente conhece o animal Tolypeutis tricinctus, se não por este nome, provavelmente pelo seu nome comum. O tatu-bola é uma espécie muito curiosa. Vários animais têm habilidades defensivas funcionais e poderosas, mas poucos são tão surpreendentes quanto a casca do tatu-bola, que se fecha completamente quando acuado por algum predador. Assim como o tatu-bola, há uma instituição na República que age igual. O poder judiciário no Brasil nos últimos anos tem acumulado muito poder, logo era esperado que alguma ação seria tomada quando um dos seus está na alça de mira de um dos maiores escândalos da história. O inquérito da fraude que corria na Justiça Federal de Brasília foi avocado, puxado para o STF. O ministro Dias Toffoli foi designado relator. A justificativa oficial foi a menção a um deputado federal com foro privilegiado nos autos. Mas, com o inquérito na mão, o STF decretou sigilo absoluto sobre o caso, deixando todos os aspectos e provas coletadas pela PF, desde as mais simples àquelas que envolvem a família Moraes, fora dos holofotes da mídia, dos opositores e do povo em geral. Dias Toffoli também tem sua atuação no caso questionada, por ter viajado para assistir à final da Copa Libertadores, dia 29 de novembro, no Peru, um dia depois de se tornar relator do caso Master, a bordo do mesmo jato particular que transportava o advogado de um dos diretores do banco investigado. Mas isso só entra na nossa caixinha de coincidências que tanto se encheu nesse vídeo. As ações de Toffoli até aqui, eu diria que são muito benéficas para a defesa. Ele manteve a decisão que concedeu habeas corpus a Daniel Vorcaro poucos dias após sua prisão, permitindo que o banqueiro aguardasse o julgamento em liberdade, monitorado por tornozeleira eletrônica, mesmo tendo sido preso em um cenário de clara intenção de passear em Malta. E, em um movimento processual atípico, Toffoli ordenou uma acariação presencial entre Daniel Vorcaro, Paulo Henrique Costa e Ailton de Aquino, diretor de fiscalização do BC, para o dia 30 de dezembro de 2025, em pleno recesso do judiciário. Uma ação atípica para a fase do caso, não haviam tantos depoimentos divergentes para sanar, o que é o objetivo de uma acariação, colocar indivíduos frente a frente para que se alinhem depoimentos divergentes. E por que envolver um diretor técnico no meio dos dois acusados? Bom, no fim, outras instituições protestaram contra a acariação da forma pedida e foi rodado um processo muito mais alinhado à situação. Mas isso não nos inibe de pensar que pedido curioso do nosso ministro, não? E há uma clara relação de proximidade entre o Master e a Igreja da Lagoinha é inegável. Como dito antes, o próprio dono do banco já fez parte da igreja. Mas existem alas da imprensa e de algumas figuras públicas que dizem que essa relação é maior e mais escusa. Na verdade, a própria PF desconfia de algo, pois agora em janeiro, em virtude ainda da Operação Compliance Zero, prendeu Fabiano Zettel, que é cunhado de Daniel Vorcaro e pastor da Igreja Batista da Lagoinha. Não há detalhes sobre quais crimes Zettel é investigado, o que nos deixa apenas mais curiosos para entender qual o vínculo, qual o elo além do familiar que Zettel tinha com Vorcaro e com Master. Falando em curiosidade, Zettel foi preso no mesmo exato lugar que Vorcaro. Ele estava prestes a embarcar em um jato privado com destino a Dubai.
O investigado foi liberado no mesmo dia, mas está proibido de deixar o país. O sogro de Zettel, pai de Daniel Vorcaro, foi quem financiou a compra da TV da Igreja da Lagoinha, a Rede Super, que Vorcaro fez suas participações. E a família Zettel Vorcaro é uma das maiores doadoras históricas da instituição. A igreja é constantemente alvo de um escrutínio público que envolve seu poder político na região e no Brasil. O líder da igreja atualmente, André Valadão, é muito próximo de Nicolas Ferreira, Fabiano Zettel, maior doador individual para a campanha de Tarcísio de Freitas e um dos maiores para Jair Bolsonaro em 2022. Existe uma investigação sobre a fintech ligada a André Valadão, a Clavaforte Bank. E não, você não está entendendo errado. É um banco, uma fintech ligada a uma igreja neopentecostal. Simplesmente não tem red flag maior que essa. Existe suspeita de ela ter sido usada em esquemas de desvios de consignados do INSS, que por sua vez teriam conexões com as operações de crédito fraudulentas do Banco Master. As ligações entre Vorcaro, Lagoinha, Master e Valadão ainda são um mistério mesmo para aqueles que dizem entender toda a teia de relações. Mas com o desenrolar da operação da PF e com o andar do processo, é provável que haja muita coisa suja que vá se descobrir. E provavelmente a gente perceba que essas relações são bem mais estreitas do que imaginamos. Então, possivelmente, esse final que eu os deixo, na verdade, seja um simples até breve.